E se o nosso universo tivesse nascido do interior de um buraco negro? Este audiolivro te convida a explorar uma das ideias mais provocadoras da cosmologia moderna, que tudo o que vemos, as galáxias, o tempo, o próprio espaço poderia ter surgido do coração de outro universo colapsado. Uma hipótese que não apenas desafia a intuição, mas que também poderia redefinir o começo do tempo e o verdadeiro significado do Big Bang. À medida que exploramos o cosmos, surge uma pergunta intrigante. Como se formaram esses enigmáticos objetos? Os buracos negros nascem da morte de estrelas massivas, aquelas que explodem em espetaculares supernovas, deixando para trás um núcleo colapsado que se torna um buraco negro. É um processo natural, mas ao mesmo tempo é um lembrete de quão efêmero pode ser o ciclo da vida no universo. Agora, não podemos falar de buracos negros sem mencionar a origem do universo. Imagine um momento no tempo em que tudo o que conhecemos não existia. A teoria mais aceita sobre essa origem é a do Big Bang, que nos diz que o universo começou como um ponto extremamente quente e denso há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. Desde esse instante, o cosmos tem estado em constante expansão, como um balão que se infla. Mas, qual é a relação entre os buracos negros e esse evento primordial? A conexão é mais profunda do que parece. Alguns cientistas sugerem que os buracos negros poderiam ser portais para novos universos, uma ideia que desafia nossa compreensão atual da realidade. É possível que cada buraco negro seja uma porta de entrada para um novo universo. Um novo Big Bang em miniatura? Este conceito pode parecer tirado de uma obra de ficção científica, mas a física moderna nos convida a explorá-lo. A singularidade de um buraco negro, esse ponto onde toda a sua massa está concentrada, levanta questões sobre a estrutura do espaço-tempo. Segundo a relatividade geral de Einstein, a gravidade de um buraco negro deforma o espaço ao seu redor como uma bola pesada sobre um lençol esticado. Mas o que acontece nessa singularidade? É aí que a ciência começa a encontrar limites e a curiosidade humana se depara com um enigma. Poderia ser que a chave para entender o universo resida nessas regiões inexploradas. No entanto, a paradoxa da informação nos leva a um novo nível de assombro. Se algo cai em um buraco negro, realmente desaparece para sempre? Este dilema gerou um intenso debate na comunidade científica. A ideia de que a informação se perde desafia princípios fundamentais da física. Poderia ser que, em um buraco negro, se guarde um segredo do universo que ainda não compreendemos? Com a chegada da cosmologia quântica, outro matiz se soma a esta história. A teoria sugere que, em escalas extremamente pequenas, o universo poderia se comportar de maneiras surpreendentes e estranhas. Alguns cientistas propuseram que os buracos negros podem ser a origem de universos emergentes, uma ideia que abre portas para a possibilidade de que nosso próprio universo seja apenas um entre muitos. Poderiam existir universos paralelos, todos nascidos de buracos negros? Aprofundando mais, encontramos conceitos como os buracos de minhoca, que poderiam conectar diferentes pontos do espaço e do tempo. Imagine um túnel que atravessa o cosmos, permitindo viajar instantaneamente de um extremo ao outro. No entanto, a conexão entre buracos de minhoca e buracos negros continua sendo um tema de debate. Poderiam os buracos negros ser as entradas para esses túneis? As possibilidades são tão emocionantes quanto inquietantes. Enquanto isso, a teoria da gravidade quântica busca unificar dois dos pilares da física moderna: a relatividade geral e a mecânica quântica. Essa busca é fundamental para compreender melhor o universo, onde os buracos negros desempenham um papel crucial. Poderia haver um marco teórico que nos explique como o cosmos realmente funciona em seu nível mais profundo? Com a radiação de Hawking, uma ideia revolucionária se apresenta. Os buracos negros poderiam não ser eternos. Essa radiação sugere que, com o tempo, os buracos negros podem evaporar, desafiando a noção de que são entidades imutáveis. Se isso for verdade, o que significa para nossa compreensão do universo e seu destino final? A inflação cósmica, um fenômeno que ocorreu nos primeiros momentos do universo, também se relaciona com os buracos negros. Essa rápida expansão poderia ter dado origem a estruturas que depois se tornaram buracos negros. A possibilidade de que um buraco negro possa gerar um novo universo é, sem dúvida, um conceito fascinante que convida à reflexão. À medida que continuamos explorando essas ideias, é importante considerar as evidências observacionais que respaldam a existência de buracos negros e a expansão do universo.
As imagens de buracos negros capturadas por telescópios abriram uma janela para o desconhecido, nos proporcionando uma visão do cosmos que antes existia apenas em nossas imaginações. Nesta jornada pela cosmologia moderna, nos deparamos com um oceano de perguntas, teorias e possibilidades. Desde a natureza da realidade até as implicações filosóficas de que o universo poderia surgir de um buraco negro, cada ideia desafia nossa compreensão e nos convida a continuar indagando. O que tudo isso significa para nós, seres humanos, que buscamos respostas em um universo vasto e misterioso. Assim, à medida que navegamos por essas águas inexploradas, lembremos que a curiosidade é o motor do nosso conhecimento. Cada resposta que encontramos abre novas perguntas, e cada buraco negro é um lembrete de que, nos cantos mais escuros do cosmos, pode haver luz esperando para ser descoberta. Que segredos nos revelarão os buracos negros e a origem do universo no futuro? A aventura apenas começa. Os buracos negros são, sem dúvida, um dos fenômenos mais fascinantes do universo. Mas o que são exatamente? Para entendê-los, primeiro devemos retroceder um pouco no tempo e explorar como se formam. Um buraco negro nasce da morte de uma estrela massiva. Quando essa estrela esgota seu combustível nuclear, já não consegue sustentar sua própria gravidade. Assim, o núcleo colapsa enquanto as camadas externas são expelidas em uma explosão conhecida como supernova. O que resta é um remanescente extremamente denso, onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar de sua atração. Isso é o que define um buraco negro, um ponto no espaço onde a gravidade é tão potente que nada pode escapar dele. Agora, quais são as características de um buraco negro? Imagine um funil gigantesco. No centro desse funil está a singularidade, o coração do buraco negro, onde a matéria está concentrada em um espaço infinitamente pequeno. Ao seu redor, encontra-se o horizonte de eventos, uma fronteira virtual que marca o ponto de não retorno. Uma vez que algo cruza esse limite, fica preso para sempre. Em outras palavras, o horizonte de eventos é como um limiar que, se cruzado, significa que não há volta. Diferente de outros objetos astronômicos, os buracos negros não emitem luz. Isso pode torná-los difíceis de detectar. No entanto, podemos inferir sua presença observando como afetam seu entorno. Por exemplo, se uma estrela está em órbita ao redor de um buraco negro, podemos notar que se move de uma forma diferente do que esperaríamos. Esse movimento nos dá pistas sobre a massa do buraco negro, que muitas vezes pode ser várias vezes maior que a do Sol. À medida que aprofundamos nessa temática, surge outra pergunta intrigante. Os buracos negros podem realmente crescer? A resposta é um contundente sim. À medida que um buraco negro atrai matéria de seu entorno, como gás e poeira, sua massa aumenta, tornando-o ainda mais poderoso. Esse processo de crescimento pode levar à formação de buracos negros supermassivos, que se encontram no centro de muitas galáxias, incluindo a nossa, a Via Láctea. Uma característica notável dos buracos negros é sua capacidade de distorcer o tempo. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, quanto mais perto você estiver de um buraco negro, mais devagar o tempo passará para você em comparação com alguém que está mais afastado. Isso é algo difícil de imaginar, mas podemos pensar nisso como um relógio que para mais na proximidade de um buraco negro. No espaço, o tempo não é um conceito absoluto, é maleável e é afetado pela gravidade. Além disso, os buracos negros podem ser de diferentes tipos. Existem os buracos negros de massa estelar, que se formam a partir de estrelas que esgotaram seu combustível, e os buracos negros supermassivos, que se encontram nos centros das galáxias. Também há buracos negros de massa intermediária, que são menos comuns e situam-se entre esses dois extremos. A variedade é impressionante e ainda estamos aprendendo sobre eles. Mas, e a matéria que cai em um buraco negro? Desaparece para sempre? Isso nos leva a uma das perguntas mais intrigantes sobre esses mistérios cósmicos. A resposta não é tão simples. A matéria que cruza o horizonte de eventos encontra-se em um estado extremamente comprimido, e seu destino se torna um enigma. Alguns cientistas sugerem que essa matéria poderia ser transformada de alguma maneira, mas exatamente como isso ocorre continua sendo um mistério. E embora os buracos negros sejam escuros e misteriosos, também são incrivelmente poderosos. Emitem radiação na forma de raios-x quando atraem matéria, criando discos de acreção brilhantes que são visíveis a distâncias astronômicas.
Essa radiação não apenas nos ajuda a detectar buracos negros, mas também nos fornece informações sobre seu comportamento e a matéria que os rodeia. Alguns estudos recentes sugerem que os buracos negros poderiam servir como portais para outros universos. Essa ideia, embora soe como ficção científica, capturou a imaginação de muitos cientistas. Se os buracos negros podem conectar diferentes partes do espaço-tempo, então poderiam ser mais do que simples objetos de curiosidade. Poderiam ser as chaves para entender a própria estrutura do universo. Agora, pensemos na possibilidade de que os buracos negros não sejam apenas o fim de uma estrela, mas também o começo de algo novo. Alguns teóricos sugerem que poderiam ser o lugar onde nascem novos universos. Essa ideia, embora radical, nos convida a repensar nossa visão do cosmos e nosso lugar nele. À medida que exploramos mais sobre os buracos negros, é fundamental lembrar que ainda estamos nas primeiras etapas de nosso entendimento. Cada descoberta abre novas perguntas e curiosidades. A ciência é um processo contínuo e cada resposta que encontramos nos leva a novas incógnitas. Em resumo, os buracos negros são um fenômeno cósmico que desafia nossa compreensão do universo. Desde sua formação até sua natureza misteriosa, cada aspecto desses objetos nos convida a refletir sobre o tempo, a gravidade e a matéria. Enquanto continuamos explorando, é emocionante imaginar o que descobriremos a seguir. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, pense nesses incríveis buracos negros e no profundo mistério que representam. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. O que realmente sabemos sobre a origem do universo? Para responder a essa pergunta, devemos mergulhar em uma das teorias mais fascinantes da cosmologia moderna, a teoria do Big Bang. Essa teoria nos diz que o universo, tal como o conhecemos, não existiu sempre em sua forma atual. Na verdade, começou como uma singularidade, um ponto extremamente pequeno e denso, que se expandiu em uma explosão de energia e matéria há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. Mas como ocorreu essa transformação do nada ao tudo? Imaginemos um balão. Quando o inflamos, a superfície se estica e se expande. De maneira semelhante, o universo começou a se expandir a partir de um estado extremamente compacto. Essa expansão não é apenas o movimento de objetos para fora, mas implica que o próprio espaço está se expandindo. Agora, o que isso significa para nós? Significa que cada galáxia, cada estrela e cada planeta está se afastando uns dos outros. Não é incrível pensar que estamos em um universo que está se esticando constantemente? A teoria do Big Bang também nos diz que, no início, o universo era um lugar muito quente e denso. Você consegue imaginar um mar de energia pura, onde não existiam nem átomos nem moléculas. Com o tempo, à medida que o universo se expandia, ele foi esfriando. À medida que a temperatura diminuía, começaram a se formar as primeiras partículas subatômicas, como elétrons e prótons. É como quando um vapor quente começa a se condensar em gotas de água. Esse processo, embora lento, lançou as bases para a criação dos átomos de hidrogênio e hélio, os elementos mais simples do universo. Mas como se formaram as estrelas e as galáxias a partir desses elementos? Imagine um vasto oceano de hidrogênio. Com o tempo, algumas regiões desse oceano começaram a colapsar sob a influência da gravidade, formando nuvens densas. Quando essas nuvens se contraíram o suficiente, a pressão e a temperatura em seu núcleo se tornaram tão altas que começaram as reações nucleares, dando origem às primeiras estrelas. Cada estrela é como um pequeno sol, brilhando na escuridão do espaço. Não é surpreendente pensar que somos poeira de estrelas, formados a partir dos restos dessas gigantescas esferas de fogo. À medida que essas estrelas viveram e morreram, liberaram elementos mais pesados no espaço. Você já se perguntou de onde vêm os elementos que formam seu corpo? Carbono, oxigênio, nitrogênio, todos esses elementos foram forjados no coração das estrelas. A explosão de algumas dessas estrelas, conhecidas como supernovas, dispersou esses elementos pelo cosmos, criando o material a partir do qual se formaram novos sistemas solares e, eventualmente, a vida. A expansão do universo não parou após a formação das estrelas e galáxias. De fato, os astrônomos descobriram que a expansão está acelerando. Por que isso acontece? A resposta está relacionada a uma forma misteriosa de energia que chamamos de energia escura, que parece estar empurrando o universo a se expandir mais rápido. Isso levanta perguntas intrigantes.
O que é a energia escura e como isso afeta nossa compreensão do universo? Os estudos sobre a expansão do universo revelaram algo surpreendente. Não estamos apenas nos afastando das galáxias próximas, mas as galáxias mais distantes estão se afastando de nós a um ritmo ainda mais rápido. É como se o universo estivesse criando um espetáculo mágico onde cada estrela, cada galáxia, desempenha seu papel em uma dança cósmica interminável. Mas o que isso significa para o futuro do universo? Ele continuará se expandindo para sempre, ou haverá um ponto em que tudo parará e começará a se contrair? A teoria do Big Bang, embora fascinante, não é a única que tenta explicar a origem do universo. Outras teorias surgiram, incluindo ideias sobre universos cíclicos e multiversos. E se nosso universo for apenas um de muitos, cada um com suas próprias regras e características? Imaginar um multiverso pode ser desconcertante, mas também abre um leque de possibilidades sobre a natureza da realidade. À medida que continuamos explorando o universo, é importante lembrar que a ciência está em constante evolução. O que sabemos hoje pode mudar com novas descobertas. Cada avanço na tecnologia nos permite olhar mais longe e mais fundo no cosmos. Quem sabe quais segredos ainda nos restam por descobrir? A teoria do Big Bang e a expansão do universo nos oferecem uma visão poderosa de nosso lugar no cosmos. Elas nos mostram que somos parte de um processo contínuo e dinâmico, onde cada elemento, cada estrela e cada galáxia tem sua própria história. Neste vasto cenário cósmico, nossas perguntas sobre a origem do universo são apenas um pequeno lampejo de curiosidade em meio à imensidão do espaço e do tempo. Não é surpreendente pensar que, apesar de quão vasto é o universo, somos capazes de contemplar e entender sua origem? O que acontece no coração de um buraco negro? Esta pergunta tem intrigado cientistas e filósofos igualmente durante décadas. Uma das características mais fascinantes dos buracos negros é a singularidade. Um ponto onde as leis da física como as conhecemos parecem se romper. Mas o que significa realmente singularidade? Imagine uma piscina que está esvaziando. À medida que a água diminui, a pressão no fundo aumenta até que, em um determinado momento, a água está tão baixa que você não consegue mais ver o fundo. Em termos de um buraco negro, a singularidade é esse fundo invisível, onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. A singularidade está cercada pelo que chamamos de horizonte de eventos. Este é o ponto sem retorno. Uma vez que você cruza essa fronteira, não há como voltar. Mas como é possível que um ponto possa ter tal poder? A resposta está na curvatura do espaço-tempo. Pense em uma cama elástica. Se você colocar uma bola pesada no centro, o que acontece? A cama elástica afunda e a superfície se curva. É assim que a gravidade funciona no universo. Um buraco negro é como essa bola pesada que deforma o tecido do espaço e do tempo ao seu redor. Quanto mais massivo é o buraco negro, mais pronunciada é a curvatura que ele gera. Ao nos aproximarmos de um buraco negro, o tempo começa a se comportar de maneiras estranhas. Para um observador distante, o tempo parece desacelerar à medida que alguém se aproxima do horizonte de eventos. Mas para quem se aproxima, o tempo passa normalmente. Esse fenômeno nos leva a nos perguntar: o que aconteceria se um viajante entrasse em um buraco negro? Talvez ele ficasse preso em um loop temporal, onde o tempo para de uma maneira que nunca poderíamos imaginar. No entanto, a realidade é que ao cruzar o horizonte de eventos, essa pessoa seria dilacerada pelas forças de maré à medida que se aproximasse da singularidade. E quanto à informação que cai em um buraco negro? Aqui é onde as coisas se complicam. Segundo a física, a informação nunca pode ser destruída. Então, o que acontece com a informação de tudo que cai em um buraco negro? Essa pergunta deu origem a uma das paradoxos mais intrigantes na física moderna. Por um lado, temos a crença de que a informação se perde para sempre na singularidade, mas por outro lado, a mecânica quântica nos diz que ela não pode desaparecer. Isso levou a teorias que sugerem que a informação poderia, de alguma forma, ser recuperada. Poderia ser que ela esteja armazenada no horizonte de eventos de alguma forma. Agora, como os buracos negros se relacionam com o conceito de tempo e espaço? Como mencionamos antes, a relatividade geral de Einstein nos diz que o espaço e o tempo estão interconectados. Nas proximidades de um buraco negro, onde a gravidade é extrema, o espaço-tempo se curva de tal maneira que pode dar origem a fenômenos que desafiam nossa compreensão.
Esse comportamento peculiar nos leva a pensar que talvez os buracos negros não sejam apenas destruidores de informação, mas também portas para outras dimensões do universo. Existem outras teorias que nos ajudem a entender essas misteriosas singularidades. Alguns cientistas propuseram que, em vez de serem um fim, os buracos negros poderiam ser um começo. Imagine que, ao colapsar, um buraco negro pudesse dar origem a um novo universo. Essa ideia sugere que, de alguma forma, as singularidades poderiam ser as sementes de novos cosmos, criando um ciclo interminável de nascimentos e mortes no universo. Além disso, a singularidade também levanta questões filosóficas sobre a natureza da realidade. Se o tempo e o espaço se comportam de maneiras tão estranhas perto de um buraco negro, o que isso significa para nossa compreensão da existência? Talvez a realidade seja mais flexível do que pensamos, e os buracos negros sejam uma manifestação dessa flexibilidade. Isso nos leva a refletir sobre a essência do tempo. É um rio que flui ou uma paisagem estática na qual cada momento coexiste? As singularidades e sua relação com o espaço-tempo também inspiraram muitos teóricos a explorar conceitos ainda mais radicais, como os buracos de minhoca. Esses hipotéticos atalhos no espaço-tempo poderiam conectar um buraco negro a outro, permitindo viajar entre diferentes pontos do universo. No entanto, a manipulação desses buracos de minhoca, se é que existem, é um desafio que ainda não conseguimos superar. À medida que avançamos em nossa compreensão dos buracos negros e suas singularidades, nos deparamos com mais perguntas do que respostas. Cada descoberta nos leva a novos mistérios e a desafios que testam a intuição humana. Poderemos algum dia desvendar os segredos que se escondem no coração desses titãs do cosmos? Os buracos negros são mais do que apenas fenômenos astronômicos. São janelas para a própria natureza da realidade. Eles nos levam a questionar o que acreditamos saber sobre o tempo, o espaço e a informação. À medida que continuamos explorando esses mistérios, um mundo de possibilidades se abre, que pode mudar nossa compreensão do universo para sempre. Você está pronto para continuar explorando? A paradoxa da informação é um desses mistérios que frequentemente se encontram na interseção entre a física moderna e a filosofia. O que acontece com a informação que cai em um buraco negro? É uma pergunta que desconcertou os cientistas durante décadas e que, além disso, nos leva a questionar conceitos básicos sobre a natureza do universo. Para entendê-la, primeiro devemos compreender o que é a informação no contexto da física. Imagine que a informação é como um livro. Cada página contém dados sobre o estado de um sistema, sobre o que existe no universo. Agora, se esse livro se perde em um buraco negro, o que ocorre com seu conteúdo? A ideia de que a informação possa desaparecer em um buraco negro desafia um dos princípios fundamentais da física: o princípio da conservação da informação. Este princípio estabelece que a informação não pode ser destruída, apenas transformada ou transferida. Então, se um buraco negro engole um livro cheio de informação, realmente se perdeu para sempre? A resposta curta é que não sabemos com certeza, e isso é o que torna essa questão tão intrigante. Um bom ponto de partida para entender essa paradoxa é imaginar um jogo de cartas. Suponha que você tenha um baralho de cartas em suas mãos e decida embaralhá-las. Mesmo quando as cartas estão em uma ordem diferente, a informação sobre as cartas e sua disposição continua existindo. Se você jogar essas cartas em um buraco negro, a informação sobre sua ordem desaparece? A maioria dos físicos acredita que não, que de alguma forma essa informação deve persistir. No entanto, o problema se complica ainda mais com a teoria da relatividade de Einstein e a mecânica quântica. Ambas as teorias são fundamentais para nossa compreensão do universo, mas quando se trata de buracos negros, parecem entrar em conflito. A relatividade geral nos diz que nada pode sair de um buraco negro, enquanto a mecânica quântica sugere que a informação deveria poder ser recuperada de alguma maneira. Então, o que fazemos com essa discrepância? Stephen Hawking, um dos físicos mais influentes do século XX, propôs que os buracos negros poderiam emitir uma forma de radiação que agora é conhecida como a radiação de Hawking. Essa radiação sugere que, embora os buracos negros absorvam matéria e energia, também poderiam liberar energia na forma de partículas. Mas o que isso significa para a informação que cai neles? Alguns cientistas acreditam que essa radiação poderia levar consigo pistas sobre a informação perdida, mas outros argumentam que, no final, a informação se dissipa e se perde para sempre. Ainda existe um intenso debate sobre se a informação que cai em um buraco negro pode ser recuperada.
Algumas teorias sugerem que poderia estar codificada no horizonte de eventos, que é a fronteira que delimita o buraco negro. Imagine que o horizonte de eventos é como um filme que projeta a informação do que caiu no buraco negro. No entanto, essa ideia também levanta novas perguntas. Como poderíamos acessar essa informação? Poderia realmente ser lida, ou é simplesmente um eco do que uma vez existiu? Outra perspectiva fascinante é a proposta de que os buracos negros poderiam agir como portas de entrada para outros universos. Nesse cenário, a informação que se perde em um buraco negro poderia renascer em um novo universo, transformada, mas não destruída. Isso nos leva a nos perguntar se a informação se transforma ao cruzar o horizonte de eventos. Poderíamos alguma vez entender como funciona essa transformação? Alguns teóricos sugeriram que a informação poderia estar armazenada na superfície do buraco negro, de uma forma semelhante a como os dados são armazenados em um disco rígido. Essa ideia, conhecida como holografia, propõe que toda a informação de um volume de espaço pode estar representada em sua superfície. Mas, se isso for verdade, como essa informação se traduz no contexto de um buraco negro? A paradoxa da informação também nos leva a refletir sobre a própria natureza da realidade. Se a informação pode se perder, o que isso implica para nossa compreensão do universo? Estamos realmente seguros de que tudo o que conhecemos e aprendemos está a salvo? Essas perguntas podem parecer abstratas, mas têm profundas implicações sobre nossa existência e nossa capacidade de compreender o cosmos. À medida que a pesquisa avança, os cientistas continuam buscando respostas. Experimentos em física de partículas e estudos de buracos negros no cosmos estão nos ajudando a desvendar esse enigma. Cada nova peça de informação, cada nova descoberta, pode nos aproximar um passo mais da compreensão de como realmente funcionam os buracos negros e o que acontece com a informação que contém. A paradoxa da informação não é apenas um dilema científico, mas também nos convida a explorar o significado da perda. O que realmente significa perder algo? No contexto de um buraco negro, pode significar a transformação da informação, sua reconfiguração em um novo espaço e tempo. Isso nos faz pensar em nossa própria vida. As experiências e as memórias se perdem ou simplesmente mudam de forma. Com cada nova teoria e cada descoberta, a paradoxa da informação continua alimentando o mistério dos buracos negros. Nos obriga a questionar nossos próprios conceitos sobre a realidade e a permanência. À medida que exploramos esses temas, descobrimos não apenas mais sobre o universo, mas também sobre nós mesmos. Neste caminho de exploração, a paradoxa da informação se torna um espelho que reflete nossas próprias inquietações e perguntas sobre a vida e a existência. No vasto e fascinante universo da cosmologia, uma das ideias mais intrigantes é a noção de que o universo em si poderia surgir de um buraco negro. Como é possível que um objeto tão misterioso possa dar origem a algo tão imenso como o cosmos? Essa conexão nos leva a explorar o conceito da cosmologia quântica, um campo que mistura a mecânica quântica com a teoria do Big Bang e que abre a porta a novas possibilidades sobre nossa existência. A cosmologia quântica sugere que o universo não é um lugar fixo e estático, mas um ente dinâmico e em constante evolução. Imagine um oceano em que cada onda representa a criação de um novo universo. Cada vez que um buraco negro se forma, pode ser o início de uma nova onda nesse oceano cósmico. Mas, que papel desempenham os buracos negros nesse cenário? Para entendê-lo, é essencial lembrar que um buraco negro não é apenas um vazio no espaço. Ao contrário, é um objeto extremamente denso que atrai tudo o que se aproxima dele. Esse fenômeno se deve à sua intensa gravidade, que é tão poderosa que nem mesmo a luz pode escapar de sua atração. Mas, o que acontece com a matéria que cai nele? Desaparece para sempre? A cosmologia quântica nos oferece uma resposta intrigante. Os estudos sugerem que a informação não se perde em um buraco negro, mas pode se transformar. Imagine que a matéria é como um livro. Quando cai no buraco negro, o livro não se destrói, mas se reconfigura em algo que ainda não podemos compreender. Essa ideia nos leva a nos perguntar se, no final, os buracos negros poderiam ser portais para novas realidades, até mesmo novos universos. Levanta-se a possibilidade de que, ao colapsar em um buraco negro, a matéria possa dar origem a um novo universo em um processo semelhante à inflação cósmica, onde o universo se expandiu rapidamente em seus primeiros momentos. Poderiam os buracos negros ser fábricas de universos? Essa noção desafia nossa compreensão tradicional do tempo e do espaço.
Se um buraco negro pode dar lugar a um novo universo, o que isso significa para o próprio tempo? O tempo, como o conhecemos, poderia ser um conceito completamente diferente no contexto de um buraco negro. Em seu interior, o tempo poderia se comportar de maneira estranha, distorcendo-se e fluindo de forma distinta. Tendo em conta que a relatividade geral nos diz que a gravidade pode curvar o espaço-tempo, poderíamos imaginar que no coração de um buraco negro, o tempo poderia desacelerar até o ponto de quase parar. O que aconteceria se, nesses momentos, um novo universo estivesse sendo criado em um instante? Uma das teorias mais revolucionárias nesse âmbito é a ideia dos universos emergentes. Essa teoria sugere que cada buraco negro que se forma poderia ser o início de outro cosmos, completamente independente do nosso. É como se cada buraco negro fosse um novo Big Bang. Mas como podemos provar essa teoria? Aqui é onde a física quântica desempenha um papel crucial. As partículas subatômicas seguem regras que desafiam nossa intuição. No mundo quântico, as coisas podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo, o que significa que a realidade poderia ser muito mais estranha do que pensamos. Se esses princípios quânticos se aplicam à cosmologia, então os buracos negros poderiam ser de fato portais para outros universos, cada um com suas próprias regras e características. Além disso, a conexão entre buracos negros e a criação de novos universos nos leva a refletir sobre nossa própria existência. Se nosso universo nasceu de um buraco negro, isso implica que há outros universos, cada um com suas próprias histórias e possibilidades. A ideia de um multiverso, onde múltiplas realidades coexistem, se torna mais plausível. Tudo isso nos leva a questionar não apenas nosso lugar no cosmos, mas também a própria natureza da realidade. A cosmologia quântica não é apenas fascinante, mas também levanta perguntas profundas sobre a vida, a morte e o ciclo de criação e destruição que parece ser inerente ao universo. Se os buracos negros são, de fato, geradores de novos universos, então a morte de uma estrela poderia ser o nascimento de outro cosmos, com suas próprias formas de vida e consciência. A exploração dessas ideias não é apenas uma questão de teoria científica. Também toca a filosofia. O que significa ser humano em um universo onde cada buraco negro poderia ser o início de um novo capítulo? Essa perspectiva pode ser tanto aterradora quanto libertadora, desfocando as linhas entre o que consideramos possível e o que não. Assim, a cosmologia quântica nos convida a olhar além do que vemos e a questionar o que acreditamos saber sobre a existência. Nos lembra que, no vasto pano de fundo do universo, sempre há mais a descobrir. A conexão entre buracos negros e a criação de universos emergentes é apenas uma das muitas maravilhas que nos aguardam no mistério do cosmos. Portanto, enquanto olhamos para as estrelas, é possível que estejamos contemplando não apenas nosso passado, mas também o futuro de inúmeras realidades que poderiam surgir no tecido do tempo e do espaço. A cosmologia quântica não apenas nos dá respostas, mas também acende nossa curiosidade pelo infinito. Você já se perguntou alguma vez o que são os buracos de minhoca e como eles se relacionam com os buracos negros? Esses enigmáticos fenômenos do cosmos capturaram a imaginação de cientistas e entusiastas igualmente. Imagine um túnel que conecta dois pontos distantes no espaço e no tempo, como se você tivesse um atalho através do universo. Essa é a essência de um buraco de minhoca, uma possível porta de entrada para outras partes do cosmos ou até mesmo para outros universos. Agora, como se formam esses buracos de minhoca? A teoria sugere que poderiam surgir da mesma matéria que cria os buracos negros. Pense em um buraco negro como um gigantesco aspirador no espaço que devora tudo ao seu redor. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível, colapsa sob sua própria gravidade, criando um buraco negro. Se as condições forem adequadas, essa mesma gravidade intensa poderia, em teoria, formar um buraco de minhoca. Mas, o que acontece dentro de um buraco de minhoca? Imagine que você está em um túnel escuro, onde as paredes são feitas de uma matéria desconhecida e a gravidade brinca com as regras do jogo. A ideia é que, dentro desse túnel, o espaço e o tempo se comportam de maneira diferente. Em vez de simplesmente viajar de um lugar para outro, você poderia saltar entre diferentes momentos no tempo. Parece ficção científica. Mas algumas teorias sugerem que isso poderia ser possível. No entanto, a existência de buracos de minhoca levanta perguntas intrigantes. Poderíamos realmente construir um? A resposta é complicada. Precisaríamos de algo que chamamos de matéria exótica. Uma forma de matéria que tem propriedades incomuns,
como energia negativa. No mundo real, não encontramos evidências de tal matéria. Mas, e se ela existisse? O que poderíamos fazer com ela? Imagine que você encontra uma forma de criar um buraco de minhoca. Poderia visitar momentos históricos, conhecer figuras famosas ou até mesmo observar o Big Bang em ação. No entanto, também há riscos. A estabilidade de um buraco de minhoca é um mistério. A teoria sugere que eles poderiam colapsar instantaneamente, tornando-se armadilhas mortais para qualquer viajante imprudente. E se pensarmos nos buracos de minhoca como portais, surge uma pergunta fascinante: poderiam nos conectar com outros universos? Alguns cientistas acreditam que esses túneis poderiam ser os condutos para realidades paralelas, onde as leis da física poderiam ser completamente diferentes. Imagine um universo onde a gravidade é mais fraca, ou onde o tempo flui na direção oposta. Você se atreveria a explorar esse lugar? Por outro lado, também devemos considerar as implicações filosóficas dos buracos de minhoca. Se pudéssemos viajar através do tempo e do espaço, o que isso significaria para nossa compreensão da história e da causalidade? Poderíamos mudar eventos passados? A ideia de alterar o passado tem sido um tema recorrente na literatura e no cinema, mas na realidade, as consequências poderiam ser imprevisíveis. À medida que os cientistas continuam explorando esses conceitos, surgem mais perguntas. Como podemos provar a existência de um buraco de minhoca? A resposta está na observação e na matemática. Os físicos propuseram modelos que poderiam ajudar a identificar se esses túneis existem no universo. Mas, por enquanto, tudo continua sendo especulativo. A pesquisa sobre buracos de minhoca também nos leva a considerar o papel dos buracos negros. Alguns cientistas acreditam que os buracos negros poderiam ser o ponto de partida para a criação de buracos de minhoca. Quando um buraco negro colapsa, poderia dar origem a uma singularidade, e a partir daí, a ideia é que um buraco de minhoca poderia se formar. Essa conexão cria um vínculo intrigante entre a morte de uma estrela e a possibilidade de novos universos. Em resumo, os buracos de minhoca nos convidam a sonhar e a questionar nossa compreensão do universo. Embora não tenhamos encontrado evidências concretas de sua existência, a mera possibilidade de que esses túneis existam nos leva a refletir sobre a natureza da realidade e nossas limitações como seres humanos. A exploração do cosmos é uma jornada que apenas começa, e cada resposta que encontramos nos leva a novas perguntas. Assim, enquanto continuamos desvendando os segredos do universo, nunca devemos esquecer a maravilha que nos cerca. Os buracos de minhoca, embora enigmáticos, são um lembrete de que há muito mais a descobrir. Você imagina um futuro em que possamos cruzar entre universos, experimentar a história de uma perspectiva completamente nova? Pode ser que os buracos de minhoca sejam apenas uma parte de um quebra-cabeça cósmico muito maior, um que estamos apenas começando a entender. E nessa jornada, cada pergunta e cada resposta nos aproximam um pouco mais do coração do universo. A teoria da gravidade quântica é um fascinante campo de estudo que busca unir dois pilares fundamentais da física moderna: a relatividade geral, que explica como funciona a gravidade em grande escala, e a mecânica quântica, que descreve o comportamento das partículas subatômicas. Mas, por que essa unificação é tão crucial? Que segredos do universo poderiam ser revelados ao entender como se entrelaçam essas duas teorias? Para começar, pensemos em como interagem esses dois mundos. Na relatividade geral, objetos massivos como planetas e estrelas deformam o tecido do espaço-tempo. Essa curvatura é o que conhecemos como gravidade. Em contrapartida, a mecânica quântica lida com pequenas partículas, onde a incerteza e a probabilidade são a norma. No entanto, quando tentamos entender fenômenos extremos, como os buracos negros, a falta de uma teoria que unifique ambas as perspectivas se torna um verdadeiro quebra-cabeça. A gravidade quântica não se trata apenas de fazer com que ambas as teorias se encaixem, mas também busca responder perguntas profundas sobre a natureza do universo. Por exemplo, quando um buraco negro colapsa, o que acontece exatamente no coração desse fenômeno? É possível que a informação que se perde em seu interior seja recuperada de alguma forma? Essas interrogações são fundamentais para a nossa compreensão da realidade. Um dos enfoques para abordar a gravidade quântica é a teoria das cordas. Em vez de tratar as partículas como pontos, a teoria das cordas as descreve como pequenas cordas vibrantes. Essas cordas podem ter diferentes vibrações e, ao fazê-lo, dão origem às diversas partículas que observamos. Mas essas vibrações podem também explicar a gravidade.
A teoria sugere que as cordas poderiam interagir de maneiras que geram a gravidade e, consequentemente, poderiam oferecer respostas sobre a natureza dos buracos negros. No entanto, nem todas as teorias de gravidade quântica são iguais. Outra abordagem é a gravidade quântica em loop, que se concentra no espaço-tempo como uma rede de laços entrelaçados. Segundo essa visão, o espaço não é contínuo, mas composto por pequenos átomos de espaço. Isso levanta uma pergunta interessante. Qual é a estrutura do espaço-tempo em um buraco negro? Talvez em seu interior estejam esses laços entrelaçados de uma maneira completamente diferente do que conhecemos. A relação entre buracos negros e a gravidade quântica também tem implicações filosóficas. Se considerarmos que a informação não se destrói, como sugerem algumas interpretações da mecânica quântica, então o destino da informação que cai em um buraco negro se torna um dilema. Poderia existir um caminho para recuperar essa informação perdida? Esse tipo de perguntas não apenas desafia nossas crenças sobre a física, mas também nos leva a reconsiderar nossa concepção da realidade. Um dos aspectos mais intrigantes da gravidade quântica é como poderia explicar fenômenos como o Big Bang. À medida que o universo se expandia, poderiam ter se formado buracos negros que, por sua vez, gerassem novos universos? Essa ideia de universos emergentes sugere que nossa realidade poderia ser apenas uma pequena parte de um vasto multiverso, onde cada buraco negro poderia ser uma porta para outro universo. À medida que exploramos essas teorias, é importante lembrar que a busca por uma teoria unificada não é apenas um exercício acadêmico, tem profundas implicações para nossa compreensão do universo e nosso lugar nele. Se conseguirmos desvendar como a gravidade e a mecânica quântica funcionam juntas, poderíamos estar na fronteira de descobrir novas leis da física que transformem nossa compreensão do cosmos. Cabe mencionar que, embora existam muitas teorias promissoras, a comunidade científica ainda se encontra em uma fase de exploração. A gravidade quântica é um campo ativo de pesquisa e novas ideias e experimentos estão surgindo constantemente. Que experimentos poderiam nos ajudar a validar ou refutar essas teorias? Como as futuras observações de buracos negros e suas propriedades poderiam lançar luz sobre a natureza da gravidade quântica? Ao refletir sobre essas questões, percebe-se que a ciência é uma jornada de descoberta contínua. Cada nova teoria, cada novo experimento, nos aproxima um passo mais de entender os mistérios que nos cercam. A gravidade quântica não é apenas uma busca por unificação, mas uma exploração do próprio tecido da existência. À medida que nos aprofundamos nesses conceitos complexos, é essencial manter uma mente aberta. A história da ciência está cheia de ideias que desafiaram o pensamento convencional. Quem sabe que revelações nos aguardam no caminho para uma compreensão mais profunda do universo? No final das contas, a busca pela verdade sobre a gravidade quântica e os buracos negros é, em última análise, uma busca para entender quem somos e qual é nosso lugar no vasto cosmos. Em cada buraco negro, em cada canto escuro do universo, pode estar escondida a chave para desvendar os segredos da própria realidade. E essa é uma aventura que vale a pena empreender. Os buracos negros capturaram a imaginação de cientistas e entusiastas igualmente. Mas o que aconteceria se eu dissesse que eles poderiam ser mais do que simples fenômenos cósmicos, e se de fato pudessem ser as portas de entrada para outros universos? Essa intrigante possibilidade está no coração da ideia de universos paralelos e do multiverso. A noção de um multiverso levanta a ideia de que nosso universo não é o único. Imagine um vasto oceano, onde cada bolha que flutua na superfície representa um universo diferente, com suas próprias leis físicas e realidades. Nesse contexto, os buracos negros poderiam agir como geradores de novas bolhas, abrigando dentro deles a semente de um universo completamente novo. Mas como pode ocorrer algo tão extraordinário? Quando um buraco negro se forma, cria-se uma singularidade, um ponto onde a gravidade é tão intensa que a matéria se comprime em um espaço diminuto. E o que acontece com a informação que cai nessa singularidade? Segundo algumas teorias, a informação não se perde, mas se transforma. Poderia ser que essa informação, ao ser comprimida, dê origem a um novo universo em algum lugar do espaço-tempo. Isso nos leva a perguntar: poderia o Big Bang do nosso universo ter sido o resultado de um colapso em um buraco negro de outro universo? A conexão entre os buracos negros e o conceito de multiversos não é apenas fascinante, mas também um desafio à nossa compreensão atual da física.
Se os buracos negros podem criar novos universos, então, quantos universos poderiam existir no vasto cosmos? A resposta poderia ser infinita. Cada buraco negro poderia ser uma porta para um mundo completamente diferente, onde as leis da física, do tempo e do espaço funcionam de maneira distinta. Examinemos agora a ideia de que cada vez que um buraco negro se forma, o faz em um processo que poderia criar um novo desafio para a física. A teoria da inflação cósmica sugere que, nos momentos iniciais após o Big Bang, o universo experimentou uma expansão exponencial. Se aplicarmos essa ideia aos buracos negros, poderíamos imaginar que o colapso de uma estrela massiva em um buraco negro poderia ser o catalisador para um novo processo inflacionário em um universo emergente. Mas como isso se conecta com a famosa radiação de Hawking? Stephen Hawking propôs que os buracos negros não são completamente negros. De fato, podem emitir radiação e, eventualmente, evaporar-se. Isso sugere que, em certo sentido, a matéria que cai em um buraco negro não desaparece para sempre, mas poderia liberar essa informação de volta ao cosmos, talvez em um novo universo. A evaporação de um buraco negro poderia ser a faísca que acende a criação de um novo universo. E se um desses novos universos fosse um onde as leis da física são completamente diferentes? Talvez nesse universo o tempo flua ao contrário, ou a gravidade não exista de forma alguma. A possibilidade de universos paralelos abre um leque de perguntas sobre a natureza da própria realidade. O que significa existir em um multiverso? Poderia haver versões de nós mesmos nesses outros universos, vivendo vidas completamente diferentes? As teorias sobre universos paralelos e buracos negros também nos levam a refletir sobre o destino do nosso próprio universo. Se os buracos negros são realmente portais para outros mundos, isso significa que nosso universo também poderia ser o resultado de um buraco negro? A ideia de que estamos vivendo em um universo que é o produto de outro é tanto surpreendente quanto desconcertante. A ficção científica explorou essas ideias a fundo, mas a física real também está começando a vislumbrar essas possibilidades. Estamos prestes a descobrir que nossa realidade é apenas uma de muitas, cada uma com suas próprias peculiaridades e leis. A fronteira entre a ciência e a ficção torna-se difusa quando consideramos a imensidão do multiverso. No entanto, nem todos estão convencidos de que essas teorias estão corretas. Existem críticas e ceticismo sobre a ideia de que os buracos negros possam ser geradores de novos universos. Alguns cientistas argumentam que, embora essas ideias sejam intrigantes, carecem de evidência empírica. É possível que estejamos perseguindo ilusões teóricas sem uma base sólida na realidade observacional. A busca por respostas a essas perguntas é uma jornada fascinante. À medida que avançamos em nossa compreensão do cosmos, cada nova descoberta pode nos aproximar de respostas sobre o multiverso e os buracos negros. A física moderna está em constante evolução e, com ela, nossa percepção da realidade se transforma. O conceito de universos paralelos levanta questões sobre nossa própria existência e o significado da vida. Se realmente existem infinitos universos, qual é o propósito do nosso? Estamos aqui por acaso ou há um design por trás de nossa realidade? Essas perguntas filosóficas nos convidam a refletir sobre a natureza de nossa existência no vasto cosmos. À medida que continuamos explorando o mistério dos buracos negros e sua possível conexão com os universos paralelos, lembremos que cada resposta pode nos levar a novas perguntas. Afinal, o universo é um lugar cheio de surpresas. E quem sabe o que ainda está por ser descoberto na imensidão do espaço? A aventura apenas começa e a curiosidade humana nos levará a lugares que ainda não podemos imaginar. A radiação de Hawking é um conceito fascinante que mudou nossa forma de entender os buracos negros. Mas, o que isso realmente significa? Para desmembrá-lo, primeiro precisamos imaginar como funciona um buraco negro. Esses colossos do universo são conhecidos por sua capacidade de atrair tudo o que se aproxima deles, até mesmo a luz. Mas, e se eu te dissesse que, embora sejam conhecidos por engolir tudo, também podem expelir algo? É aqui que entra em cena a radiação de Hawking. Stephen Hawking, um físico teórico extraordinário, propôs que os buracos negros não são tão negros quanto parecem. Segundo sua teoria, a mecânica quântica desempenha um papel fundamental em seu comportamento. Imagine que no espaço vazio, onde não há nada, na verdade há um turbilhão de partículas e antipartículas que aparecem e desaparecem constantemente. Essas partículas são efêmeras, mas sua existência é uma parte crucial da realidade quântica.
Ao se aproximar da fronteira de um buraco negro, conhecida como horizonte de eventos, coisas surpreendentes podem acontecer. Se uma dessas partículas aparece bem na borda e sua companheira é absorvida pelo buraco negro, cria-se uma espécie de fuga. A partícula que escapa se torna o que Hawking chamou de radiação de Hawking. Mas, por que isso é tão importante? Significa que os buracos negros não são eternos, podem perder massa e eventualmente evaporar. Pense em um balão que perde ar. A cada pequeno escape, o balão fica menor. De maneira semelhante, um buraco negro pode ir perdendo massa com o tempo. Isso desafia a ideia tradicional de que os buracos negros são o fim absoluto. Em vez disso, podem ser uma etapa em um ciclo contínuo de transformação. Agora, considere a implicação de que os buracos negros se evaporam. O que acontece com toda a informação que caiu neles? A física quântica nos diz que a informação nunca se perde. Mas o destino dessa informação em um buraco negro levanta uma profunda paradoxa. Se um buraco negro se evapora completamente, para onde vai a informação? Essa pergunta gerou debates acalorados na comunidade científica. Alguns físicos sugerem que a informação poderia ser liberada de alguma forma através da radiação de Hawking. Outros, no entanto, acreditam que poderia se perder para sempre. Esse dilema levou à formulação de novas teorias que tentam reconciliar a mecânica quântica com a relatividade geral, criando um terreno fértil para a pesquisa futura. A radiação de Hawking também nos oferece uma nova forma de conceber o universo. Se os buracos negros podem evaporar, isso sugere que, em algum momento, poderiam ser a origem de novos fenômenos. Alguns cientistas especulam que, ao evaporar, um buraco negro poderia criar um novo universo, semelhante a um ovo que dá vida a um novo pássaro. Essa ideia é tão intrigante quanto complexa e abre a porta para a possibilidade de que nosso próprio universo poderia ter se originado de um buraco negro em outro cosmos. A noção de que a radiação de Hawking não só afeta os buracos negros, mas também pode ser fundamental para a nossa compreensão do universo. É impressionante. Se os buracos negros podem gerar nova matéria e energia através de sua evaporação, isso significa que o cosmos é um lugar dinâmico e em constante mudança, onde a morte de uma estrela pode dar origem à vida de outra. Para visualizar isso, imagine um ciclo interminável de criação e destruição. Os buracos negros, em vez de serem os vilões do espaço, poderiam ser os catalisadores de novos começos. Isso convida a uma reflexão mais profunda sobre a natureza da realidade e o ciclo de nascimento e morte no universo. Claro, tudo isso nos leva a perguntar: o que isso significa para nós? A ideia de que estamos conectados a uma rede muito maior de existências e universos poderia mudar nossa perspectiva sobre a própria vida. Se os buracos negros podem abrir o caminho para novos universos, talvez a morte não seja o fim, mas simplesmente uma mudança de estado. Finalmente, a radiação de Hawking não é apenas uma curiosidade científica, mas um lembrete de que ainda há muito a aprender sobre o universo. Cada descoberta abre novas perguntas e cada resposta leva a novas explorações. À medida que aprofundamos no mistério dos buracos negros e na radiação que emitem, nos aproximamos um pouco mais de compreender a complexidade do cosmos em que vivemos. A busca por respostas continua e quem sabe que revelações nos aguardam pelo caminho. Você já pensou em como foi o início do universo? E se eu te dissesse que essa chispa primordial poderia estar relacionada a um buraco negro? Nesta sessão, vamos explorar uma ideia fascinante: a inflação cósmica e sua possível conexão com a noção de que um buraco negro poderia ser a origem de um novo universo. A inflação cósmica é um conceito que nos fala de um período extremamente curto, mas intenso, de expansão do universo logo após o Big Bang. Durante essa fase, acredita-se que o universo cresceu a uma velocidade impressionante, como se estivesse inflando um balão em um instante. Nesse breve intervalo, as pequenas irregularidades que se formaram nessa expansão inicial poderiam ter dado origem às estruturas que observamos hoje, como galáxias e aglomerados de galáxias. Mas o que isso tem a ver com os buracos negros? Para entender a relação, pensemos nos buracos negros como as portas de um túnel que conecta diferentes realidades. No coração de um buraco negro, encontra-se uma singularidade, onde a gravidade é tão intensa que não se pode escapar, nem mesmo a luz. Imagine uma máquina do tempo que não apenas absorve tudo o que se aproxima, mas que também poderia estar criando algo novo em seu interior. Essa é a ideia que muitos cientistas estão explorando.
Na teoria da inflação cósmica, sugere-se que ao final da vida de um buraco negro, poderia ocorrer um fenômeno em que sua energia e matéria se reconfiguram, criando um novo universo. Esse novo universo poderia começar em um estado semelhante ao que experimentou nosso próprio universo no início, logo após o Big Bang. Mas o que isso significa para nós? A noção de que um buraco negro poderia ser um gerador de universos levanta perguntas profundas sobre nossa existência. Se há muitos buracos negros no cosmos, poderia haver múltiplos universos nascendo deles. A ideia de um multiverso, onde cada buraco negro atua como uma incubadora de novos universos, nos leva a pensar nas infinitas possibilidades da existência. Cada buraco negro poderia ser uma porta para uma nova realidade, um novo conjunto de leis físicas e um novo destino. Imagine por um momento que cada vez que olhamos para o céu estrelado, não estamos apenas vendo estrelas e galáxias, mas também os potenciais pais de novos universos. Isso transforma nossa perspectiva sobre o cosmos. Em vez de ser um lugar vazio e desolado, o universo poderia ser um caldeirão de criação constante. No entanto, essa ideia também suscita um grande debate na comunidade científica. Alguns físicos argumentam que a teoria da inflação e a criação de universos a partir de buracos negros é muito especulativa. Como podemos ter certeza de que isso realmente acontece? As respostas não são simples e requerem provas observacionais que ainda não conseguimos obter. A ciência avança a passos largos, e cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão da realidade. Por outro lado, a pesquisa sobre buracos negros e sua conexão com a inflação cósmica também nos leva a repensar conceitos fundamentais como o tempo e o espaço. Se um buraco negro pode dar origem a um novo universo, isso significa que o tempo pode ser cíclico? Poderia nosso universo ser apenas um de muitos que se sucedem em um ciclo interminável de nascimentos e mortes cósmicas? Essas perguntas são tanto filosóficas quanto científicas. Além disso, não podemos esquecer que a ideia de que um buraco negro pode dar origem a um novo universo também tem implicações sobre a natureza da realidade. Se cada buraco negro é um portal para um universo diferente, o que isso significa para nossa compreensão do universo em que vivemos? Isso nos convida a refletir sobre a singularidade de nossa existência e nosso lugar no vasto cosmos. À medida que nos aprofundamos nesta fascinante interseção entre buracos negros e a inflação cósmica, é essencial lembrar que estamos em um momento emocionante de descobertas científicas. A cada dia, novos dados e teorias emergem, desafiando nossas crenças e ampliando nossa visão do cosmos. A pesquisa sobre buracos negros e seu papel na criação de universos é um desses campos que, embora ainda em desenvolvimento, nos oferece um vislumbre do incrível que pode ser a natureza do universo. Então, enquanto olhamos para as estrelas, lembremos que cada ponto brilhante pode não ser apenas uma galáxia distante, mas também um possível berço de novos universos. Neste vasto e misterioso cosmos, os buracos negros poderiam ser não apenas os devoradores de matéria, mas também os criadores de novas realidades, oferecendo um novo significado à palavra origem. A busca por respostas a essas perguntas intrigantes continua, nos empurrando a explorar além dos limites de nossa compreensão atual. Que evidência temos da existência de buracos negros? Esta pergunta tem intrigado cientistas e curiosos igualmente. Os buracos negros, esses misteriosos objetos do universo, deixaram uma marca significativa no caminho do conhecimento humano. Mas como sabemos que realmente existem? A resposta a essa pergunta está em uma combinação de observações astronômicas e teorias físicas que evoluíram ao longo dos anos. Uma das peças-chave do quebra-cabeça são as ondas gravitacionais. Essas pequenas vibrações no tecido do espaço-tempo foram detectadas pela primeira vez em 2015 pelo Observatório LIGO. Essa descoberta não apenas confirmou a existência dessas ondas, mas também forneceu evidência direta da colisão de dois buracos negros. Imagine um par de bolinhas de gude em uma superfície elástica. Quando colidem, geram ondas que se propagam. Assim funcionam as ondas gravitacionais, e sua detecção mudou completamente nossa compreensão do cosmos. Mas isso não é tudo. A forma como os buracos negros interagem com seu entorno também nos oferece pistas. Os astrônomos observaram como as estrelas se movem em alta velocidade ao redor de um ponto invisível no espaço. Esse fenômeno é semelhante a como os planetas orbitam ao redor do Sol. Se observamos uma estrela se movendo de maneira muito rápida e em uma trajetória incomum, pode ser que esteja sendo influenciada por um buraco negro.
Essa dança cósmica se torna um indício da presença de um objeto massivo que não podemos ver. A radiação que emana dos discos de acreção, esses anéis de matéria que giram ao redor de um buraco negro, também nos fornece informações valiosas. Quando a matéria se aproxima de um buraco negro, aquece a temperaturas extremas e emite radiação na forma de raios X. Esse brilho luminoso se torna um sinal que os telescópios podem detectar. Assim, os astrônomos podem identificar buracos negros supermassivos no centro de galáxias que parecem devorar tudo ao seu redor. Ainda mais fascinante é o estudo das galáxias. As observações mostram que quase todas as galáxias, incluindo a nossa, a Via Láctea, têm um buraco negro supermassivo em seu centro. O que isso significa? Se os buracos negros são uma parte integral da estrutura das galáxias, sua existência não é apenas provável, mas quase inevitável. Assim, abre-se a porta para uma melhor compreensão de como as galáxias se formaram e evoluíram ao longo do tempo. Os efeitos dos buracos negros no cosmos não se limitam apenas à matéria ao seu redor. Eles também afetam o tempo e o espaço. A teoria da relatividade de Einstein nos ensina que a gravidade de um buraco negro pode distorcer o tempo. Imagine um relógio que avança mais devagar perto de um buraco negro em comparação com um que está longe. Essa curiosidade não é apenas um conceito fascinante, mas foi verificada por meio de experimentos que mostram como o tempo se comporta de maneira diferente em campos gravitacionais intensos. As simulações por computador também desempenharam um papel crucial em nossa compreensão. Os cientistas criaram modelos que replicam como a matéria se comporta perto de um buraco negro. Esses modelos não apenas ajudam a prever o que acontece nessas regiões extremas, mas também oferecem uma estrutura para interpretar as observações realizadas no espaço. Através dessas simulações, conseguimos ver como os buracos negros poderiam influenciar a formação de estruturas maiores no universo. As imagens fornecidas pelo telescópio Event Horizon, que capturou a sombra de um buraco negro pela primeira vez em 2019, são um testemunho visual de sua existência. Esse marco foi monumental, pois mostrou a silhueta de um buraco negro no centro da galáxia M87. A comunidade científica celebrou essa conquista como um dos avanços mais significativos na história da astronomia, oferecendo uma representação tangível do que antes era apenas teórico. No entanto, o caminho para a aceitação dos buracos negros não foi isento de controvérsias. No início, muitos cientistas duvidavam de sua existência. A ideia de um objeto que não emite luz e que consome tudo o que se aproxima parecia extrema demais. Mas à medida que as evidências se acumulavam, as vozes céticas começaram a se dissipar. O que isso nos diz sobre o processo científico? Lembra-nos que a ciência avança por meio da observação, do questionamento e da reavaliação constante de nossas crenças. Além disso, o estudo dos buracos negros abriu novas perguntas no campo da física. Se esses objetos são tão fundamentais para a estrutura do universo, o que mais poderiam nos ensinar? As investigações continuam, impulsionadas pela curiosidade humana e pelo desejo de compreender o desconhecido. Cada nova resposta gera mais perguntas, e esse é o motor da ciência. As evidências observacionais não apenas apoiam a existência dos buracos negros, mas também nos convidam a refletir sobre nosso lugar no cosmos. A cada descoberta, a cada nova imagem, estamos mais perto de desvendar os mistérios do universo. A busca pela verdade é interminável, e os buracos negros são uma parte fascinante dessa história. Finalmente, ao olhar para o céu estrelado, é fácil se perder na imensidão do universo. Os buracos negros são lembretes de que há muito mais a descobrir, de que as maravilhas do cosmos estão esperando para serem reveladas. E enquanto continuamos nossa busca por conhecimento, cada descoberta nos aproxima um passo mais de compreender não apenas os buracos negros, mas também a própria origem do universo. A ciência avança, e com ela, nossa compreensão da realidade que nos cerca. A ideia de que o universo poderia surgir de um buraco negro é fascinante e, ao mesmo tempo, desconcertante. Como é possível que algo tão imenso e complexo como o universo possa emergir de um ponto tão denso e escuro? Para entender isso, primeiro devemos explorar a noção de um universo emergente. Imagine que estamos em um oceano vasto e desconhecido, onde cada onda e cada corrente representam um universo diferente. Neste oceano, os buracos negros são como redemoinhos que absorvem tudo o que os rodeia, e desses redemoinhos poderia surgir um novo mundo. A ideia de que o universo poderia nascer de um buraco negro se baseia na teoria de que a gravidade,
Ao colapsar uma estrela massiva, dá lugar a um buraco negro que, por sua vez, poderia criar um novo espaço-tempo. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. O que há dentro de um buraco negro? Os cientistas acreditam que em seu núcleo se encontra uma singularidade, onde as leis da física, tal como as conhecemos, deixam de se aplicar. É como se estivéssemos em um ponto onde o tempo e o espaço se distorcem, fazendo com que qualquer tentativa de compreender o que ocorre seja um desafio monumental. Um conceito que ajuda a entender essa ideia é o da bolha do espaço-tempo. Imagine que o universo é uma bolha em expansão e que um buraco negro atua como uma espécie de válvula. Quando matéria e energia caem nele, se acumulam e poderiam, em teoria, criar um novo universo em um processo que se assemelha à criação de uma bolha de sabão em um banheiro. Este novo universo poderia ser diferente do nosso, com suas próprias leis da física e características únicas. A noção de que um buraco negro pode ser um gerador de universos levanta uma série de perguntas. Se isso é verdade, quantos universos já surgiram de buracos negros? Poderíamos estar vivendo em um universo que é o resultado da colisão de outros universos anteriores? A ideia de um multiverso, onde múltiplos universos coexistem, se torna cada vez mais plausível. Como uma biblioteca infinita, cada livro representaria um universo diferente, todos conectados de alguma maneira através de buracos negros. Um aspecto interessante dessa teoria é a relação entre a matéria e a informação. Quando algo cai em um buraco negro, parece que se perde para sempre. No entanto, alguns cientistas sugerem que a informação não se perde, mas sim que se codifica de uma maneira que ainda não entendemos. Isso nos leva a uma nova pergunta. O novo universo emergente poderia conter informações de seu predecessor? A ideia de que um universo possa levar consigo a memória de outro é, sem dúvida, um conceito intrigante. As teorias sobre universos emergentes não são apenas especulativas, também estão respaldadas por pesquisas em física teórica. Muitos cientistas estão trabalhando para encontrar evidências que apoiem a ideia de que os buracos negros podem criar novos universos. Isso implica desenvolver modelos matemáticos e simulações que explorem como esse processo poderia acontecer. A ciência, muitas vezes, avança através da formulação de hipóteses e da busca por provas, e esta área não é exceção. Na busca pela verdade, também surgem críticas e ceticismo. Algumas vozes na comunidade científica argumentam que a ideia de universos emergentes é demasiado especulativa e carece de fundamentos sólidos. No entanto, a história da ciência está cheia de teorias que uma vez pareceram absurdas, mas que com o tempo se tornaram aceitas e comprovadas. Poderia esta ser uma dessas ideias revolucionárias? Além disso, é importante considerar as implicações filosóficas que surgem da noção de que o universo poderia surgir de um buraco negro. Se cada buraco negro pode ser um gerador de universos, o que isso significa para nossa compreensão da vida e da existência? Nos convida a refletir sobre nossa própria realidade e o lugar que ocupamos no vasto cosmos. A ideia de que poderíamos ser apenas uma bolha em um oceano infinito de possibilidades é, sem dúvida, um pensamento que convida à contemplação. O conceito de universos emergentes também nos leva a questionar a natureza do tempo. Se um buraco negro pode dar lugar a um novo universo, isso significa que o tempo é cíclico? Poderia haver um universo antes do nosso que, por sua vez, deu origem a outros? Pensar no tempo como um ciclo em vez de uma linha reta pode mudar radicalmente nossa percepção do passado e do futuro. Com cada nova teoria, os cientistas tentam desvendar os mistérios do cosmos. Enquanto alguns se concentram na criação de modelos matemáticos, outros buscam evidências observacionais que apoiem a existência desses fenômenos. As investigações atuais se concentram na busca por buracos negros e em como seu comportamento poderia revelar pistas sobre a criação de novos universos. Nesse contexto, é essencial manter-se aberto a novas ideias e perspectivas. A ciência é um campo em constante evolução, e o que hoje parece impossível poderia se tornar nossa próxima grande revelação. A pesquisa sobre universos emergentes a partir de buracos negros não é apenas uma tentativa de entender o cosmos, mas também de compreender nosso lugar nele. Em resumo, a ideia de que um buraco negro possa ser o berço de novos universos convida a uma profunda reflexão sobre a natureza da realidade. Nos desafia a pensar na complexidade do cosmos e nas infinitas possibilidades que poderiam existir além de nossa compreensão atual. À medida que avançamos na exploração desses conceitos, lembremos que cada pergunta que fazemos pode abrir a porta para um novo universo de conhecimentos.
É possível que o universo que conhecemos seja apenas o produto de um buraco negro? Essa ideia pode soar estranha, mas quando aprofundamos na filosofia por trás da cosmologia, começa a fazer sentido. Ao pensar na imensidão do cosmos, surgem perguntas fascinantes. O que significa realmente existir em um universo que poderia ter se formado a partir da singularidade de um buraco negro? Que implicações isso tem para nossa compreensão da vida, do tempo e da própria realidade? A noção de que nosso universo poderia ser o resultado de um buraco negro não é apenas uma curiosidade científica, mas levanta questões filosóficas profundas. Ao considerar a possibilidade de que tudo o que conhecemos tenha surgido de um ponto infinitamente denso, nos deparamos com a ideia de que nossa existência é, de certa forma, um eco de um processo muito maior. Esse conceito convida à reflexão sobre o lugar que ocupamos no vasto tapete do cosmos. A ideia de um universo emergente nos leva a questionar a própria natureza da realidade. Se um buraco negro pode dar à luz a um novo universo, o que isso significa para a noção de tempo e espaço? Na vida cotidiana, o tempo parece ser linear, mas no contexto de um buraco negro, o tempo poderia se comportar de maneiras que não conseguimos imaginar. Poderia ser que nossas experiências de tempo e espaço sejam apenas ilusões condicionadas por nossa perspectiva limitada? A filosofia também adentra o terreno da existência. Se a vida e o universo são o resultado de um processo que começa em um buraco negro, então a essência de nossa realidade poderia estar conectada a algo muito maior e misterioso. Estamos de alguma forma ligados à singularidade desses buracos negros? Essa linha de pensamento sugere que nossas vidas, pensamentos e emoções poderiam ser parte de um ciclo eterno de criação e destruição. A possibilidade de universos emergentes levanta perguntas sobre o destino de nossa própria existência. Se o universo pode surgir de um buraco negro, o que acontece com o fim do nosso universo? Alguns cientistas sugerem que pode haver um ciclo interminável de universos que nascem e morrem, levando à ideia de que nossas vidas são apenas um capítulo em uma história cósmica infinita. Isso significa que nossas ações e decisões têm um impacto além de nossa compreensão? Além disso, a ideia de que o universo se origina em um buraco negro nos convida a refletir sobre o conceito de singularidade. Em um buraco negro, as leis da física como as conhecemos deixam de se aplicar. O que isso significa para nossa compreensão da realidade? Se a singularidade é o ponto onde tudo o que conhecemos desmorona, poderia ser que nossa compreensão do universo também seja limitada por nossas próprias percepções? As implicações filosóficas de que o universo poderia surgir de um buraco negro não são apenas intelectuais, mas também afetam nossa visão do futuro. Ao aceitar essa possibilidade, nos deparamos com a ideia de que o conhecimento humano é apenas um pequeno fragmento de uma verdade muito mais ampla. Estamos preparados para aceitar que o que consideramos como realidade pode ser apenas uma pequena parte de um todo muito maior? A relação entre buracos negros e a vida mesma também levanta questões sobre a natureza da consciência. Se o universo pode surgir da compressão da matéria em um buraco negro, poderia ser que a consciência também se origine de processos cósmicos mais amplos? A conexão entre o ser humano e o universo pode ser mais profunda do que pensamos, sugerindo que nossas experiências individuais estão entrelaçadas com a história do cosmos. Cada vez que olhamos para o céu estrelado, devemos nos perguntar: que histórias nos contam essas estrelas? Talvez sejam ecos de outros universos, nascidos de buracos negros distantes, cujas singularidades deram origem a novos mundos. Poderia ser que nossas histórias sejam apenas reflexos de um universo em constante evolução? A exploração dessas ideias filosóficas também nos leva a considerar a ética de nossa existência. Se nossa vida é o resultado de um processo cósmico, quais são nossas responsabilidades para com o universo e para conosco? A compreensão de que somos parte de um ciclo mais amplo poderia nos impulsionar a cuidar de nosso planeta e das vidas que habitamos. Finalmente, a concepção de que o universo poderia provenir de um buraco negro nos convida a abraçar a incerteza. A ciência e a filosofia muitas vezes se cruzam em suas tentativas de compreender a realidade, e ao fazê-lo, nos lembram de que o conhecimento é uma jornada em constante evolução, que novas revelações nos aguardam à medida que exploramos mais a fundo essa fascinante conexão entre buracos negros e a origem do universo. Em resumo, ao contemplar a possibilidade de que nosso universo seja o resultado de um buraco negro, nos encontramos em um cruzamento de caminhos entre a ciência e a filosofia.
Essa jornada nos impulsiona a questionar o que significa existir e a entender que a realidade é um fenômeno muito mais complexo e misterioso do que poderíamos imaginar. A exploração dessas ideias não apenas nos enriquece intelectualmente, mas também nos conecta mais profundamente com o cosmos e conosco mesmos. A natureza da realidade é um tema que tem fascinado filósofos, cientistas e curiosos de todas as épocas. O que é realmente a realidade? É um cenário fixo onde todos desempenhamos nossos papéis, ou é algo mais fluido? Como um rio que nunca deixa de se mover. No contexto da física moderna, e em particular dos buracos negros, essas perguntas ganham uma nova dimensão. Quando pensamos em um buraco negro, muitas vezes o visualizamos como um monstro cósmico que devora tudo ao seu redor. Mas, o que isso significa para a nossa compreensão do universo? Os buracos negros não são apenas pontos de não retorno, são portais para uma nova forma de entender a própria realidade. Imagine um lugar no universo onde as regras que conhecemos parecem desvanecer. Nas proximidades de um buraco negro, o tempo se comporta de maneira estranha, como se estivesse em um jogo de distorções. A gravidade em um buraco negro é tão intensa que pode curvar o espaço-tempo de maneiras inimagináveis. Isso levanta uma pergunta intrigante. A realidade é tão sólida quanto acreditamos, ou é mais uma ilusão influenciada pela gravidade e pelo tempo? Nesse sentido, um buraco negro pode ser visto como um espelho que reflete as limitações de nossa percepção. Em sua proximidade, a linha entre o que é real e o que é possível se torna borrada. A relatividade geral de Einstein nos diz que a gravidade não é apenas uma força, mas uma manifestação da geometria do espaço-tempo. Isso sugere que nossa realidade está entrelaçada com a forma como experimentamos o tempo. Poderia ser que o tempo, tal como o entendemos, seja simplesmente uma ilusão criada pela estrutura do universo? Os buracos negros nos convidam a questionar isso. Ao nos aproximarmos de um, o tempo parece desacelerar, como se o universo estivesse brincando de esconde-esconde conosco. O conceito de realidade se torna ainda mais intrigante quando consideramos a física quântica. Neste reino, as partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, e a observação pode alterar o resultado de um experimento. Então, se a realidade em nível quântico é tão efêmera e imutável, que implicações isso tem para nossa percepção da realidade no macrocosmos? Os buracos negros, ao serem considerados como possíveis geradores de novos universos, desafiam a ideia de que a realidade que conhecemos é tudo o que há. A noção de que um buraco negro poderia dar origem a um novo universo sugere que a realidade é como uma planta que pode crescer e ramificar-se em diferentes direções. Cada buraco negro poderia ser uma semente de um novo cosmos. O que nos leva a perguntar: quantos universos poderiam existir no vasto oceano cósmico? Estamos vivendo em um único universo ou somos parte de um multiverso em constante expansão? Ao explorar essas ideias, também enfrentamos a questão da consciência. Se a realidade pode ser tão variável e sujeita a mudanças, como nossa consciência se relaciona com ela? Nossa mente é capaz de abranger a complexidade de um universo que poderia ser apenas uma pequena parte de uma estrutura muito mais vasta? A relação entre buracos negros e nossa percepção da realidade poderia ser o fio que conecta nossa existência ao tecido do cosmos. A existência de buracos negros também nos leva a questionar os limites do nosso conhecimento. À medida que a ciência avança, descobrimos que há aspectos do universo que ainda não compreendemos. Os buracos negros são um lembrete de que, por mais que aprendamos, sempre há mais a explorar. A realidade pode ser mais estranha do que imaginamos, com múltiplas camadas que ainda não desvendamos. Ao longo da história, a humanidade buscou entender seu lugar no cosmos. Os buracos negros, ao nos desafiar a reconsiderar a natureza da realidade, nos oferecem uma nova perspectiva sobre nosso papel no universo. Estamos destinados a ser meros observadores ou há um propósito mais profundo por trás de nossa existência? Essa pergunta ressoa à medida que refletimos sobre a interconexão de todas as coisas. O desafio é aceitar que nossa compreensão da realidade pode ser apenas uma pequena parte de um todo muito maior. Os buracos negros, como portais de mistério, nos convidam a ampliar nossa visão e considerar a possibilidade de que existam realidades que ainda não imaginamos. Poderia ser que nossa busca por conhecimento nos leve a descobrir que a realidade é muito mais rica e complexa do que pensamos? Com cada descoberta astronômica, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os segredos do universo. No entanto,
cada resposta também traz novas perguntas. O que tudo isso significa para nós como espécie? Os buracos negros nos lembram que, apesar de nossos avanços, sempre haverá um horizonte de conhecimento a explorar. A verdadeira natureza da realidade poderia ser um quebra-cabeça que nunca se completa. Em última análise, a relação entre os buracos negros e nossa compreensão da realidade nos desafia a manter a curiosidade viva. Que outros segredos o universo esconde? A busca para entender a realidade é uma aventura contínua. E os buracos negros são apenas uma das muitas paradas nesse caminho. Cada descoberta, cada teoria, nos aproxima um pouco mais do que realmente significa existir neste vasto e misterioso cosmos. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que há muito mais do que parece. A realidade, como um buraco negro, pode conter surpresas infinitas, esperando para serem descobertas por aqueles que se atrevem a olhar além do óbvio. A natureza da realidade continua sendo um enigma, e talvez, no fundo, isso seja o que torna a vida tão maravilhosa. Quais são as formas como os cientistas tentam desvendar os mistérios dos buracos negros? A resposta a essa pergunta é fascinante e levou muitos a explorar o universo não apenas através de telescópios, mas também por meio de experimentos e simulações complexas. Neste viagem, nos aprofundamos em um mundo onde a imaginação encontra a ciência, onde as ideias mais abstratas ganham vida por meio da pesquisa. Uma das principais ferramentas que os pesquisadores utilizam são as simulações por computador. Essas simulações permitem modelar como os buracos negros se comportam e como interagem com seu entorno. Imagine que você está jogando um videogame de simulação, onde pode alterar as condições e observar os resultados. De maneira similar, os cientistas criam ambientes virtuais, onde podem brincar com variáveis como a massa de um buraco negro, sua rotação e a matéria que o rodeia. Essas simulações são cruciais, pois muitas vezes nos mostram fenômenos que não podemos observar diretamente no cosmos. Os buracos negros são entidades tão densas que sua gravidade é capaz de aprisionar até mesmo a luz. Mas como podemos estudar algo que não podemos ver? É aqui que entram em cena as ondas gravitacionais. Imagine lançar uma pedra em um lago. As ondas que se formam na superfície da água são semelhantes às ondas gravitacionais que se geram quando dois buracos negros se fundem. Detectores como LIGO e Virgo conseguiram captar essas ondas, nos proporcionando uma nova forma de ver o universo. Cada vez que se detecta uma fusão de buracos negros, uma janela se abre para o passado e dados valiosos sobre sua natureza são obtidos. Um aspecto intrigante da pesquisa é como os buracos negros afetam a matéria que os rodeia. Quando uma estrela se aproxima demais de um buraco negro, pode ser dilacerada por sua gravidade em um processo conhecido como espaguetificação. Esse fenômeno não é apenas impressionante, mas também permite que os cientistas estudem o material que se encontra no disco de acreção, uma espécie de anel de gás e poeira que gira em torno do buraco negro. Analisando a luz que emite esse material, os pesquisadores podem aprender mais sobre a composição e o comportamento dos buracos negros. Mas, e os experimentos em laboratório? Embora não possamos recriar um buraco negro na Terra, podemos simular algumas de suas propriedades utilizando sistemas quânticos. Por exemplo, alguns experimentos tentaram emular a radiação de Hawking, um fenômeno teórico que sugere que os buracos negros podem emitir partículas e, portanto, perder massa com o tempo. Ao estudar sistemas quânticos no laboratório, os cientistas buscam entender melhor como a física funciona em condições extremas. A física de partículas também desempenha um papel crucial em nossa compreensão dos buracos negros. Em instalações como o Grande Colisor de Hadrons, colisões de partículas são geradas a energias extremamente altas. Através dessas colisões, os cientistas tentam descobrir novas partículas que poderiam estar relacionadas à matéria escura ou até mesmo aos buracos negros. Essas investigações são essenciais para construir um arcabouço teórico mais robusto que conecte a cosmologia com a física de partículas. Os telescópios de última geração também mudaram a forma como observamos o universo. Imagine um telescópio que pode captar imagens da sombra de um buraco negro, como fez o telescópio Horizonte de Eventos em 2019. Essa imagem histórica não apenas mostrou que os buracos negros existem, mas também forneceu informações sobre seu tamanho e seu entorno. Quanto mais imagens são obtidas, mais claro se torna o panorama de como os buracos negros se formam e evoluem.
À medida que a tecnologia avança, também avança nossa capacidade de explorar diferentes comprimentos de onda da luz. Telescópios que operam no infravermelho ou em raios-x nos permitem observar fenômenos que não são visíveis a olho nu. Por exemplo, os raios-x emitidos pelo material no disco de acreção de um buraco negro podem revelar detalhes sobre sua temperatura e densidade. Cada nova descoberta abre novas perguntas e possibilidades de pesquisa. Uma pergunta fascinante que surge nesse contexto é: os buracos negros poderiam conter segredos sobre a natureza do tempo e do espaço? Alguns cientistas estão trabalhando em experimentos que buscam entender como a gravidade de um buraco negro afeta o tempo, algo que poderia fornecer pistas sobre a estrutura do próprio universo. Esse tipo de pesquisa não é apenas emocionante do ponto de vista científico, mas também desafia nossas concepções de realidade. Cada descoberta sobre os buracos negros levanta novas perguntas. Por exemplo, ao estudar a radiação de Hawking, nos perguntamos: o que acontece com a informação que se perde quando algo cai em um buraco negro? Essa questão levou a intensos debates na comunidade científica e inspirou teorias que tentam reconciliar a mecânica quântica com a relatividade geral. Nesse caminho de exploração, a colaboração entre cientistas de diferentes disciplinas é fundamental. Físicos, astrônomos e matemáticos trabalham juntos para desenvolver teorias e modelos que expliquem o que observamos. Conferências e discussões interdisciplinares são o caldo de cultivo para novas ideias e abordagens inovadoras. A busca por respostas sobre os buracos negros não é apenas um esforço acadêmico, também desperta a curiosidade de pessoas de todas as idades. Muitos se sentem atraídos pela beleza e o mistério do cosmos, e a ideia de que um buraco negro poderia ser a porta para um novo universo é tão evocadora quanto intrigante. Cada nova descoberta tem o potencial de inspirar a próxima geração de cientistas e sonhadores. Talvez ao explorar os buracos negros por meio de experimentos e simulações, também estejamos buscando compreender nosso lugar no universo. Cada resposta nos leva a novas perguntas, e cada pergunta é um passo mais em direção ao conhecimento. Que segredos nos revelarão os buracos negros no futuro? A pesquisa está em andamento e a aventura apenas começa. No final do dia, a curiosidade humana pelo cosmos é o que impulsiona a ciência adiante. Uma jornada interminável em direção ao desconhecido. A ideia de que nosso universo poderia ter surgido de um buraco negro é fascinante, mas também é um conceito que gerou críticas e ceticismo na comunidade científica. Por que há quem duvide dessa hipótese? Para entender, é essencial explorar as diferentes perspectivas que cercam essa teoria. Um dos principais pontos de crítica é a falta de evidência direta que respalde a ideia de que os buracos negros são geradores de novos universos. Muitas vezes se fala que os buracos negros são como armadilhas cósmicas, onde a matéria e a informação desaparecem sem deixar rastro. No entanto, se um buraco negro pode criar um novo universo, onde está a prova de que isso realmente acontece? A resposta é que, até agora, a ciência não conseguiu observar nem medir tal fenômeno de maneira conclusiva, o que leva muitos a questionar sua validade. Além disso, a física atual nos oferece uma compreensão limitada do que ocorre no interior de um buraco negro. Quando falamos da singularidade, o ponto onde a gravidade é tão intensa que nada pode escapar, entramos em um terreno onde as leis conhecidas da física deixam de se aplicar. É um pouco como explorar o desconhecido em um labirinto. Pode haver caminhos que não vimos e giros inesperados. No entanto, a ausência de um mapa claro gera incerteza e, portanto, ceticismo sobre as afirmações de que ali poderiam nascer universos inteiros. Por outro lado, alguns críticos argumentam que a noção de universos emergentes de buracos negros é mais uma questão de filosofia do que de ciência. Levanta-se uma pergunta intrigante: se um buraco negro pode dar origem a um novo universo? Isso significa que há um número infinito de universos, todos gerados por buracos negros. Alguns cientistas consideram essa ideia como um exercício teórico, mais do que como uma teoria científica sólida. A fronteira entre a cosmologia e a metafísica se torna borrada, levantando dilemas sobre a natureza da própria realidade. O ceticismo também vem da complexidade das teorias envolvidas. A ideia de que um buraco negro pode ser uma porta para outro universo implica uma série de condições e princípios que nem sempre são fáceis de compreender. As pessoas tendem a desconfiar do que não podem visualizar ou verificar. Como se pode conceber algo tão abstrato como um universo que emerge de uma singularidade?
Para muitos, isso soa mais como ficção científica do que como ciência real. Alguns cientistas se perguntam se essa teoria se baseia em uma interpretação errônea da física quântica. A mecânica quântica e a relatividade geral são dois pilares da física moderna, mas muitas vezes parecem estar em desacordo. Poderia ser que a ideia de universos emergentes de buracos negros seja simplesmente uma forma de tentar reconciliar essas teorias em vez de uma realidade física? A busca por uma teoria unificada que explique tanto o macroscópico quanto o microscópico é um desafio que ainda não superamos. Outro aspecto do ceticismo se concentra na falta de um quadro teórico robusto que conecte a cosmologia quântica com a existência de buracos negros como geradores de universos. Embora existam propostas interessantes, muitas delas ainda são especulativas e carecem de um consenso geral na comunidade científica. Isso leva à pergunta: como podemos aceitar uma teoria se não há uma abordagem clara que a respalde? As críticas também surgem da dificuldade em realizar experimentos que possam verificar ou falsificar a ideia de que um buraco negro gera um novo universo. A ciência se baseia na observação e na experimentação, mas como se pode investigar algo que ocorre em escalas tão vastas e em condições extremas? A falta de ferramentas adequadas para estudar esses fenômenos adiciona mais uma camada de ceticismo. A história da ciência está cheia de exemplos onde ideias inicialmente rejeitadas foram eventualmente aceitas. No entanto, o caminho para a aceitação da ideia de buracos negros como geradores de novos universos ainda é incerto. A evolução do conhecimento científico é um processo lento e muitas vezes tumultuado, cheio de altos e baixos. Cada nova teoria deve suportar o peso do escrutínio para demonstrar sua validade. É importante lembrar que o ceticismo não é necessariamente negativo. Na ciência, questionar e analisar profundamente é fundamental para avançar. A dúvida e a crítica são motores da pesquisa e da descoberta. Então, é justo que a teoria dos buracos negros como origem de novos universos seja objeto de críticas. A resposta varia dependendo de quem se pergunta, mas o que está claro é que essas discussões são essenciais para o desenvolvimento do conhecimento. Em última análise, a pergunta sobre se o universo poderia surgir de um buraco negro permanece em aberto. A ciência avança a passos largos, e o que hoje parece impossível pode ser parte da nossa compreensão amanhã. A curiosidade humana nos impulsiona a investigar os mistérios do cosmos, e nessa jornada, o ceticismo atua como uma bússola que nos guia através do desconhecido. Assim, enquanto exploramos a ideia de que nosso universo poderia ter emergido de um buraco negro, é vital manter a mente aberta, mas também crítica. A busca pelo conhecimento é uma jornada, e cada pergunta que fazemos nos aproxima um pouco mais da verdade do cosmos. Quem sabe que descobertas nos aguardam no horizonte? A ciência está em constante evolução, e nós, como observadores curiosos, estamos aqui para acompanhar cada passo desse fascinante percurso. Você já parou para pensar como será o futuro da pesquisa sobre buracos negros e sua relação com a origem do universo? As perguntas que fazemos hoje podem ser as respostas de amanhã. Em um campo tão fascinante e misterioso como a cosmologia, cada descoberta abre novas portas, e cada porta que se abre traz consigo um torrente de novas perguntas. O que nos reserva a próxima década na busca por entender esses colossos cósmicos? Os cientistas estão cada vez mais convencidos de que os buracos negros não são apenas armadilhas gravitacionais, mas também centros de atividade intensa que podem conter pistas fundamentais sobre a natureza do universo. Como esses gigantes são percebidos na comunidade científica? Muitos pesquisadores acreditam que seu estudo pode revelar segredos que estiveram ocultos desde o início dos tempos. Com cada nova observação, a curiosidade impulsiona os cientistas a aprofundar teorias que antes pareciam descabidas. A tecnologia avança a passos largos, com telescópios mais potentes e técnicas de observação mais sofisticadas. Os astrônomos estão começando a captar informações que antes eram simplesmente invisíveis. Imagine poder ouvir as ondas gravitacionais que os buracos negros emitem ao se fundirem. Esse tipo de detecção está abrindo um novo campo de pesquisa que pode revolucionar nossa compreensão da física e do cosmos. Que outras maravilhas o universo nos revelará à medida que nossa tecnologia se torne mais avançada? Quando se fala de buracos negros, as teorias tendem a se tornar cada vez mais complexas. No entanto, há uma tendência crescente em direção à simplificação. Os cientistas estão buscando maneiras de explicar conceitos complexos de uma forma mais acessível.
É possível que em um futuro não muito distante possamos ter uma compreensão mais clara de como os buracos negros se relacionam com o início do universo? A divulgação e a educação são, sem dúvida, ferramentas-chave para abrir o caminho para uma maior compreensão. As simulações por computador também estão desempenhando um papel crucial na pesquisa. Os cientistas criam modelos virtuais de buracos negros e suas interações com o espaço-tempo, o que lhes permite observar fenômenos que não poderiam ser captados de outra maneira. Que novos conhecimentos poderiam surgir dessas simulações? A possibilidade de ver como um buraco negro afeta seu entorno, inclusive como poderia influenciar a criação de novos universos, é fascinante e pode mudar nossa maneira de pensar. Nem tudo é um caminho livre, no entanto. A pesquisa sobre buracos negros enfrenta ceticismo. E nem todos os cientistas concordam sobre como essas questões devem ser abordadas. Alguns argumentam que há mais perguntas do que respostas e que certas teorias são difíceis de provar. Como a ciência avançará se houver desacordos fundamentais sobre o que devemos investigar? O diálogo aberto e crítico é essencial para o avanço do conhecimento. É interessante observar que o debate sobre a natureza dos buracos negros também começou a atrair a atenção de filósofos e pensadores de diversas disciplinas. O que realmente significa para nós como espécie se descobrirmos que nosso universo pode ter surgido de um buraco negro? Esse tipo de pergunta filosófica é cada vez mais relevante no contexto da cosmologia moderna e nos convida a refletir sobre nossa existência. A ideia de que os buracos negros poderiam ser geradores de novos universos levanta questões sobre a natureza da realidade em si. Se um buraco negro pode dar origem a um novo universo, isso significa que há um número infinito de universos esperando para serem descobertos? Esse conceito de multiverso está ganhando popularidade e pode ser um campo fértil para futuras investigações. Como isso afetará nossa compreensão do tempo e do espaço? À medida que mais evidências observacionais se acumulam, a comunidade científica está começando a unir peças do quebra-cabeça que antes pareciam desconectadas. A relação entre buracos negros, a radiação de Hawking e a inflação cósmica é uma área que promete dar muito o que falar nos próximos anos. Poderia ser que tudo esteja interconectado de uma maneira que ainda não compreendemos totalmente? As colaborações internacionais estão em alta, instituições de todo o mundo estão unindo esforços para estudar esses fenômenos, o que significa que o futuro da pesquisa sobre buracos negros é mais promissor do que nunca. A ciência avança quando compartilhamos conhecimentos e recursos, e isso é algo que os cientistas estão começando a entender melhor. Que novas alianças serão formadas para desvendar os segredos do cosmos? Nesse sentido, a educação e a divulgação continuam sendo vitais. A próxima geração de cientistas e pensadores precisará de ferramentas adequadas para enfrentar esses desafios. Como podemos inspirar os jovens a se interessarem pela astronomia e pela física? A resposta pode estar em como comunicamos essas ideias e descobertas. Uma abordagem acessível e empolgante pode despertar a curiosidade e motivar muitos a explorar o universo. As possibilidades são infinitas, e cada resposta que encontramos parece nos levar a mais perguntas. À medida que avançamos para o futuro, é essencial manter uma mente aberta e um espírito curioso. Que descobertas inesperadas podem estar à espreita? A comunidade científica está pronta para enfrentar esses desafios e explorar o desconhecido. Finalmente, a pesquisa sobre buracos negros e sua relação com a origem do universo não é apenas um campo de estudo, mas um convite a questionar o que sabemos sobre nossa existência. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender nosso lugar no vasto cosmos. Estamos prontos para embarcar nessa jornada de descoberta e assombro? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro da ciência e nossa compreensão do universo. A possibilidade de que o universo tenha surgido de um buraco negro é uma ideia que, embora pareça saída de um romance de ficção científica, está respaldada por teorias e conceitos que nos convidam a refletir sobre nossa existência e o lugar que ocupamos no cosmos. O que aconteceria se eu te dissesse que cada buraco negro poderia ser uma porta para um novo universo, um espaço onde as leis da física se reiniciam e onde a história começa de novo? Este conceito, fascinante e aterrador, nos leva a repensar não apenas como se formou nosso universo, mas também o destino que o aguarda. A conexão entre buracos negros e o nascimento de novos universos não é apenas uma curiosidade científica. Em uma escala cósmica, levanta perguntas profundas sobre o tempo, a realidade e a continuidade do ser.
É possível que, ao cair em um buraco negro, a matéria e a energia não desapareçam, mas sejam recicladas em um novo mundo? Convido você a imaginar esse ciclo interminável de criação e destruição, onde cada buraco negro se torna uma incubadora de novos universos. A ideia de que o universo poderia ter uma origem tão drástica nos leva a questionar nossa percepção do tempo. Se considerarmos que o tempo se comporta de maneira diferente na presença de um buraco negro, então, o que significa realmente a palavra início? O Big Bang é o começo ou simplesmente uma transição de um estado para outro? Assim como um rio que flui através de uma paisagem em mudança, o tempo poderia ser uma viagem constante, fluindo do interior de um buraco negro para novas realidades. Essa noção de universos emergentes não é apenas uma fantasia. Apoia-se na física moderna e em teorias que ainda estão em desenvolvimento. A gravidade quântica, por exemplo, busca unir dois mundos aparentemente opostos, a relatividade geral e a mecânica quântica. Ao fazê-lo, nos fornece ferramentas para entender como um buraco negro poderia ser a chave para desvendar o mistério de nossa própria origem. Mas o que isso significa para nós, seres humanos, em nosso pequeno canto do universo? A ideia de que poderíamos ser parte de um multiverso onde cada buraco negro gera uma nova bolha de existência também nos leva a refletir sobre nossa singularidade. Estamos sozinhos neste vasto oceano de realidades? Ou, pelo contrário, somos um dos inúmeros universos que surgem e se desvanecem na escuridão do espaço? Essa perspectiva não é apenas emocionante, mas também pode ser um pouco desalentadora. A noção de que nossa realidade é apenas uma entre muitas pode nos fazer sentir pequenos, quase insignificantes. No entanto, essa insignificância pode ser libertadora. Se cada buraco negro pode dar origem a um novo universo, isso significa que nossas vidas têm um propósito além do que podemos compreender? Talvez nossas ações e pensamentos reverberem através de dimensões que ainda não exploramos. A curiosidade humana, impulsionada pelo desejo de entender nosso lugar no cosmos, pode ser o motor que nos leva a descobrir essas verdades ocultas. Ao refletir sobre a possibilidade de que o universo tenha surgido de um buraco negro, também surgem implicações filosóficas. O que significa ser um ser consciente em um universo que poderia ser o resultado de um ciclo interminável de criação? Esse questionamento nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e a encontrar significado em nossas experiências. Não apesar da vastidão do cosmos, mas graças a ela. A ciência e a filosofia, embora muitas vezes consideradas opostas, podem se unir nessa exploração. A pesquisa sobre buracos negros e a cosmologia quântica não busca apenas entender o universo, mas também nosso papel nele. As perguntas que surgem são profundas e desafiadoras. Somos a soma de nossas experiências ou algo mais? O conhecimento que adquirimos ao longo de nossas vidas pode influenciar a criação de novos universos? No final, a possibilidade de que o universo tenha surgido de um buraco negro nos leva a uma jornada através do tempo e do espaço. Nos convida a contemplar não apenas como chegamos aqui, mas também para onde estamos indo. Essa jornada é, em última análise, um reflexo de nossa própria busca por significado, conexão e compreensão em um universo que, embora vasto e enigmático, está cheio de maravilhas. Assim, ao olhar para o futuro, é essencial que abracemos a curiosidade e a exploração. A ciência nunca deve deixar de questionar, de desafiar nossas percepções e de abrir novas portas para a compreensão. Cada buraco negro que observamos no céu pode ser um lembrete de que a busca pelo conhecimento é interminável e que cada resposta pode nos levar a novas perguntas. A conclusão é clara: o universo é um lugar misterioso e fascinante. A ideia de que poderia ter surgido de um buraco negro é apenas o começo de uma conversa mais ampla sobre a natureza da realidade. Que outros segredos o cosmos nos reserva? Que novas verdades estão esperando para serem descobertas na interseção da ciência e da filosofia? A exploração apenas começou e cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa grandiosa narrativa.